Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, quando eu postei esse último vídeo sobre, sobre dízimos, os clérigos de plantão, aqueles que defendem o dízimo como forma que eles estão querendo ganhar o seu sustento e fugindo totalmente da palavra que está na sã doutrina, que é a Bíblia. E algumas respostas que deram no vídeo, desaforadas, essas eu até excluo. Tanto é que vocês podem ir lá, vocês não vão ver. Porque a gente não responde esses ignorantes com ignorância, a gente pega e exclui. Agora, existem algumas respostas que foram de deboche dessas pessoas. Aí eu retribuo o deboche, me chamando de, como se diz aqui, até anotei aqui, ó, menino, de tom de deboche. Outros disseram o quê mesmo? Se você é tão inteligente assim. Eu até gosto, amados. Quando as pessoas têm que entender como é que funciona o YouTube. Se você deixa algum comentário, vocês estão sendo positivo para o canal. Se vocês dão like, vocês estão sendo positivo para o canal. E se vocês derem dislike, vocês também estão sendo positivo para o canal. Então tudo é contribuição. Mas esses inteligentes, pseudo-inteligentes, eles não raciocinam diante da sua suposta inteligência. E algumas respostas foram assim, essas eu não vi assim para excluir não, deixei lá. Que Satanás é o maior interessado que não demos o dízimo, a segunda pessoa falou. Desde os meus 14 anos aprendi a dar o dízimo. E que dar o dízimo é gratidão. Amados, gratidão é fazermos as obras do Senhor. Nós não somos salvos porque nós fazemos obras, senão seria por mérito e não seria graça. Mas quando nós somos salvos, Deus, para os seus eleitos, já preparou as obras antes de nós existirmos, para que nós viéssemos a praticá-la. E os eleitos de Deus, eles vão ler a Bíblia, vão estudar e vão ver quais são as obras que Deus espera da gente. E o nosso maior gratidão é obedecer aos seus mandamentos, que não são pesados. Não são pesados para aqueles que realmente têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita nos filhos de Deus. E eles não acham os mandamentos pesados. Agora, quem não tem o Espírito de Deus vai achar sim os mandamentos pesados. Vão entender que a gente fala da família, vão entender que, não, eu acho injusto. O meu cônjuge me largou, alguns já estão até com outro, e eu estou aqui sozinha, chupando o dedo. Eu mereço ser feliz. Esses nunca tiveram o Espírito de Deus. Eles frequentam a igreja. Como muitos. Simão, o mago, ele creu na mensagem e foi batizado. Mas não era filho de Deus. Balaão foi um profeta pagão. E o que ele falava era da parte do Senhor. E aí? Judas Iscariotes, o filho do diabo, ele fez milagres junto com os outros apóstolos. Então, meus amados, quem tem o Espírito de Deus vai saber como é essa gratidão. É seguir os mandamentos do Senhor, pois aqueles que seguem os meus mandamentos, esses são os meus filhos verdadeiros. Se tu me amas, obedecerá aos meus mandamentos. Isso de uma forma leve. Vocês vão entender que o cônjuge de vocês que foram, eles são descrentes, como lá diz em 1 Coríntios capítulo 7. Se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Descrente. Mas vocês permaneçam na posição que Deus os chamou. Vocês quem? Os que foram repudiados. Os que são os cristãos genuínos. Vocês foram chamados casados. Eles querem se divorciar, porque eles são descrentes. Mas como é que... que a oração diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
como é no céu. A aliança, ela não se rompe no céu. Enquanto um dos cônjuges estiver vivo, pode haver o divórcio, pode haver o que quiser, essa aliança permanece. Então, por isso que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Porque tem que ser feita a vontade aqui na terra como é no céu. A aliança, ela é indissolúvel. Só quebra quando há a morte de um dos cônjuges. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz que vocês estão ligados até que a morte os separe. Então, meus amados, vocês têm que compreender isso, tá? Que a gente fala aqui da família. E como voltar ao assunto lá de alguns comentários? Esse aqui falou de gratidão, né? Tem um outro que fala aqui, ó, se você é inteligente, leia Malaquias. Então tá, vamos ler Malaquias? Vamos ler lá Malaquias, meus amados. Vamos começar sobre Malaquias capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Vou começar falando de Israel, Deus, Cristo, igreja e o casamento. Faz uma comparação ao casamento. Vamos lá. A minha Bíblia é a NVI. Fala sobre a infidelidade de Judá. Não temos todos o mesmo pai? Está fazendo a pergunta. Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Está falando de infidelidade, tá? Vamos saber agora que infidelidade é essa. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos. Então, essa é a infidelidade. O que Deus instituiu? Está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3. Fala o seguinte: não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos. Aí no versículo 4 prolonga assim, ó, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente o destruiria. Então, aqui Deus já estava advertindo, ó, não se casem com os filhos dos povos estrangeiros. Porque Deus é mau? Que Deus... Não, porque aquele povo iria ensinar o povo de Deus a adorar outros deuses. E como que Deus ainda... Aí o que acontece? Eles foram infiéis, eles se casaram com esses povos estrangeiros. E Deus levantou quem? O escriba Esdras, que diz o seguinte, está no versículo 11. Esdras capítulo 10, versículo 11. Agora, confesse seu pecado ao Senhor. Qual pecado? Deles terem se casado com pessoas de povos estrangeiros. O Deus dos seus antepassados. E façam a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Separe-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Aí vocês podem dizer assim, ué, Wellington, o pastor da minha igreja falou, se eu chegar na minha igreja casada com a outra pessoa e eu alegar que eu na época não sabia que isso era pecado, estar divorciada e casada com outro, mas meu pastor falou que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Ué, é aqui. Olha que Deus falou, ó. Separe-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Ué, Deus não levou em conta o tempo da ignorância aqui, não? Realmente, meus amados, Deus não mente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então você tem que o quê? Largar o pecado. Então, até agora, aqui eu estou falando para vocês, qual é a vontade do Senhor. Como a gente fala da família, eu estou aproveitando para mostrar para vocês qual é a vontade do Senhor, tá? Vamos lá agora, que fala, continuando, que Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casados com mulheres que adoraram seus deuses estrangeiros. Então aqui eu coloquei para vocês por que eles foram infiéis. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que fez isso. Ó, lance fora. Lembra lá de 1 Coríntios, capítulo 5, que diz o quê? Que o apóstolo Paulo falou para aquele homem que se deitava com a mulher do pai dele. Lance-o fora. Entrega esse homem a Satanás. Exclui. Pois se vocês que são cristãos, no meio de vocês existem pessoas que se dizem ser cristãs, mas praticam as mesmas mais obras dos pagãos, vocês não devem nem sentar à mesa para comer com essas pessoas. Então por aí vocês
Vocês juntam, vocês vê, podem perceber, a vontade de Deus, ela não muda. É a mesma coisa no Antigo e no Novo Testamento. Separação. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que fez isso. Ó, Jacó, nós estamos falando aqui de Israel, meus amados. Presta atenção. Seja ele quem for. Seja ele o teólogo, seja ele o pastor, seja ele o que canta no louvor, seja quem for. Mesmo que este esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Olha só, o que nós vemos hoje em dia? Umas igrejas que pregam um evangelho, como se diz mesmo? Antropocêntrico, onde a Bíblia é sagrada, onde Deus que tem que se adequar ao homem. E não o contrário, onde o homem teria que se adequar à Bíblia, a Deus. Não, estão querendo atualizar a Bíblia. E não precisa vir ninguém falar para atualizar a Bíblia, não, que já está sendo atualizada pelos pseudos cristãos. Tá? Esses pseudos que misturam lei e graça. Não entendem nada da Bíblia, mesmo com diploma de teologia debaixo do braço. Então, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó. Jacó, meus amados, está falando de Israel. O homem que fez isso, fez o quê? Que se casou com mulheres de povos estrangeiros. Mesmo que este esteja trazendo ofertas do Senhor dos Exércitos, mesmo que está trazendo os dízimos. Ah, mas hoje em dia eles não lançam fora, por quê? Porque tem muitas pessoas que dão dízimo. Eles querem receber dízimos tanto de pagãos como cristãos. Lembram lá, naquela passagem que Abraão deu o dízimo de tudo, dos povos pagãos a Melquisedeque? Ele não deu das coisas do Senhor. Ele deu aqueles despojos de guerra do povo pagão. Versículo 13. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas nem aceita com prazer. Ó, Deus não dá atenção à oferta de vocês e muito menos às orações de vocês, se vocês estão sendo adúlteros na palavra do Senhor, misturando lei e graça. Vocês estão sendo, por isso que ele faz a comparação com casamento. Se você é casado e você está casado com outra pessoa. Vamos lá. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Olha a comparação com o casamento. É testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Que Deus é testemunha entre você, povo de Israel, e com os deuses pagãos. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Qual foi a promessa de fidelidade que o povo de Israel não cumpriu? Eles não se separaram dos povos estrangeiros. Eles se casaram com as mulheres estrangeiras. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Qual foi a companheira que o acordo matrimonial? É o povo de Deus, que é Israel, com Deus. E por que faz a comparação do casamento? Porque nós fizemos um acordo matrimonial quando nos casamos. É até que a morte nos separe. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Nós fizemos esse acordo. Não foi o Senhor que os fez um só? E o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Lembram também do cordão de 3 dobras? Marido, esposa e Deus, o Espírito Santo. Se um desses dois quebra a aliança, 2 contra 1. Aquele que está em nós é maior do que quem está no mundo. Se o descrente quiser ir, deixa-o ir. Se ele for, é porque é descrente. Mas nós somos os cristãos e nós temos o Espírito Santo. Somos mais vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós vamos conseguir santificar essa pessoa com o poder de Deus. Porque aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, é maior que está no mundo. Quem está no mundo? É Satanás. Vamos lá. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel a Deus, ó Israel. Aí no versículo 16 diz o seguinte: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso. Não sejam infiéis. Então agora eu vou explicar dentro disso por que ele falou que tenham bom senso, não sejam infiéis com a mulher da sua mocidade. É a primeira esposa, tá?
Não se divorcie e se case com outro. A mesma coisa que ele está fazendo essa comparação o quê? Não largue o Deus de Israel para se unir aos deuses pagãos. E quando a gente vai lá para Romanos 7, faz também uma comparação a isso. Romanos 7, versículo do 1 ao 4. Fala sobre a ilustração do casamento. Meus irmãos, fala de irmãos, fala quem crê. Falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Está falando da lei agora. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele estiver vivo? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Olha só, pela lei, a lei de Deus, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Não está falando que pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, enquanto ele for fiel, enquanto ele não abandoná-la, enquanto ele... Não, enquanto ele estiver vivo. Então se você se divorciou, tá? E se casou com outro, seu marido está vivo ainda, você é uma adúltera. Tá? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei. Mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera porque o seu marido morreu. Então aqui, aí ele continua assim, agora eu vou te falar por que eu botei isso aqui, para explicar Malaquias. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Então, o que ele fez aqui a comparação com o casamento? Lei e graça. Vocês hoje, existe um tabernáculo? Existe o templo de Salomão para vocês irem lá adorar a Deus? Não. Existem levitas, sacerdotes? Existe sacrifício de animais? Não. O sacrifício foi o único, foi Jesus Cristo. Ele foi o cordeiro. Tá? Uma única vez só. Existe ainda a lei do sábado? Vocês guardam o sábado? Guarda de sábado era para quem? Era para o povo judeu. Então, meus amados, aqui eu expliquei direitinho para vocês. Se vocês são libertos em Cristo, vocês creem em Jesus Cristo, sabe que o seu sangue que nos justificou, então vocês morreram para a lei. Ah, Wellington, então a gente pode viver à vontade? Claro que não. Essa é a gratidão que vocês vão ter com o Senhor Jesus. Não é dizimar. Já que vocês morreram, se vocês vivem pela graça, a gratidão que vocês têm é obedecer aos mandamentos do Senhor. Antes, na lei, o descanso era no sábado. Hoje, o descanso é em Cristo. Ele se fez o descanso. Nós descansamos em Cristo. Vocês estão entendendo? Vamos voltar agora lá para Malaquias para explicar sobre o dízimo. É Malaquias capítulo 3, versículo do 8 ao 12. Preste atenção. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui em Números, capítulo 18, versículo 21. Achei. Números, capítulo 18, versículo 21. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel. Tá? Como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Tenda do encontro. Então, era para Israel, não é para a igreja. Não é para a igreja. Vamos continuar lá no livro de Malaquias, capítulo 3. Então tá. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Onde é o depósito do templo? Ué, cadê o tabernáculo? Cadê o templo de Salomão? Para que haja alimento em minha casa. Alimento para quê?
para sustentar os sacerdotes e os levitas. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu, fazer chover para que a lavoura cresça e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Essa maldição Deus não vai jogar sobre eles, vai deixar com que a colheita deles dê muitos frutos. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não vai lançar maldições se eles se divorciarem das mulheres estrangeiras, se eles seguirem a Deus de todo o coração e não superficialmente, como sepulcros caiados. Amados, coloque isso na cabeça de vocês. Pessoas que vêm aqui, pregam dízimo, vocês podem ver a vida dessas pessoas. Elas são doutrinadas a ser adúlteras com o Senhor. Por isso que eu coloquei Romanos 7 aqui. Se vocês hoje, que são salvos, libertos em Cristo, mas creem no dízimo, que é para a igreja, vocês estão sendo adúlteros. Tem que fazer morrer a lei. Guardar o sábado, apedrejar adúlteros. Tem que fazer morrer a lei. O dízimo era para o tabernáculo, para os levitas, os sacerdotes, não existem mais. Mas agora vocês são libertos em Cristo Jesus. Qual é a dificuldade de entender isso? E para finalizar, meus amados, a pessoa vem no meu canal e ainda fala assim, ó. Se é necessário, vem de Deus, ele faz a pergunta. Como cairá dos céus se não pedir o dízimo? E como cuidaremos da igreja? Primeiro, se a igreja for realmente de Deus, Deus vai tocar o coração das pessoas ofertarem, tá? Não tem necessidade de vocês ficarem tratando as pessoas com terrorismo. Se vocês não derem dízimo, vocês são ladrões. Os ladrões não herdarão o reino de Deus. Não, isso é mentira. Isso era para a lei. Aí ele colocou assim, ó, vai estudar 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Fala sobre o quê? Pois a Escritura diz, não amordace o boi quando está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Qual é a dificuldade de entender isso? Vamos supor, o apóstolo Paulo, ele era construtor de tendas, trabalhava fora, tá? Que é obrigação de todo mundo. Mas ele falou que sabia passar necessidade e sabia passar com fartura. Naturalmente, quando ele ia a algum determinado lugar, se alguém resolvesse ofertá-lo a ele, uma comida ou uma pousada, ele aceitaria. Óbvio. Se lembram lá do profeta, eu não estou lembrado se é Eliseu, que um casal lá fez um quartinho para quando o profeta passasse pela cidade, tivesse onde dormir. Eliseu aceitou, junto com o seu servo. Então, qual é o problema disso, de entender isso? E mais, ele colocou assim, vai estudar 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 a 14. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 a 14. Diz o seguinte, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam das coisas do templo, está se referindo à lei, tá? O tabernáculo. E o que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Sim, a mesma coisa de 1 Timóteo. Se vocês trabalham fora, mas recebem um convite de ir para uma determinada cidade, estado, seja onde for, e se alguém vai pagar a sua passagem, sua estadia, pagar o seu alimento, isso é uma oferta. Qual o problema disso? Receber pelo seu salário, pelo seu trabalho. Gente, esse povo, terminei, tá? Esse povo aqui, eles estão perdidinhos. Eles estão perdidinhos. Não tem dificuldade de entender isso. A pessoa quer ofertar? Oferte. Porque é mandamento do Senhor. Se você tem e não oferta, você é avarento. Você peca com isso.
Agora, se você não ofertou muito dinheiro, é porque você não está podendo ofertar muito dinheiro. Isso não é pecado. Mas agora você tem como ajudar e não oferta, isso é pecado. Agora, está desempregado, como é que você vai ofertar? Ah, um mês você passou dificuldade com sua família. A gente vê pastor aí falando, não, tem que tirar primeiro os frutos para o Senhor. Isso era na lei do dízimo, na lei do Antigo Testamento. Aí eles fazem uma mistura, coloca o que serve do Antigo Testamento, coloca para o Novo. Quer dizer, adultério não, né? Ninguém apedreja ninguém quando adultera. Não. Se houve adultério, hoje muitos pastores falam, não, houve adultério, você se divorcia e casa com outro que Deus abençoa. Ué, e o apedrejamento? Não, o apedrejamento não serve não. Ah, mas o dízimo serve. Aí a gente vê pastores de uma denominação tacando pedra no pessoal lá da Adventista do sétimo dia, que eles guardam ali o sábado e não comem carne de porco. Mas eles recebem o dízimo. Então, por isso que eu falei para vocês, Romanos capítulo 7. Se vocês estão na graça, mas não fizeram morrer a lei, vocês são adúlteros. Assim como o casamento. Se vocês estão casados, mas romperam a aliança e se casaram com outro, o seu primeiro cônjuge ainda vive, vocês estão em adultério. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.